Porque até meus 20 anos de idade eu fui ensinado a crer na igreja, a rezar o credo. Creio na igreja católica, creio nisso, creio naquilo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e na Santa Igreja Católica, né? E a Salve Rainha, os terços, né? Os dias festivos, como o Corpus Christi, né? Como a Missa do Galo e na véspera do Natal. E todas estas coisas, esses rituais, até hoje eu passo e vejo como as igrejas lotadas aos domingos, eu também participava. Eu era participativo, era um crente, eu era um católico atuante. Compreende? Mas o dia que eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, meu querido, as coisas mudaram. E você também precisa ler, você tem que fazer isto. Tá? É São João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A partir do momento que você começar a ler a Bíblia, você vai ver que as coisas é bem diferente do que você tem aprendido aí no catecismo, nos cursos. As coisas começam a mudar, compreende? E você, livre pensador, que às vezes você acha que para você tanto faz, que não existe céu, não existe inferno, você está equivocado. A prova que isso existe, você está entendendo? É por causa do curso, da maneira que o mundo está. E se um dia também você pôr a Bíblia na mão, você vai ver que tudo que a Bíblia disse que aconteceria, está acontecendo. Como é que um livro comum, como diziam os ignorantes do passado, né? Um livro que foi escrito por comedor de arroz e feijão, embora que naquele tempo, né, arroz e feijão não era a comida típica, era pão e peixe, né, era bolos de cevada, guisados. Mas vocês entenderam o que as pessoas queriam dizer, né? Vocês acham que algum livro é escrito por um outro homem? Mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram, né, isso que está na Bíblia Sagrada. Como é que um livro consegue atravessar séculos, enfrentando o desafio e trazendo a cumprimento todos os acontecimentos? Então eu acho que você deveria pensar melhor com relação a isso, analisar melhor com relação a isso. Eu te aconselharia a ler também a Bíblia, né? E começar a examinar e averiguar. E se você for uma pessoa sincera, sensata, que eu creio que seja, você vai ver que você tem que se posicionar, ou de um lado ou de outro, porque mais cedo ou mais tarde a sua dúvida vai ser esclarecida. É uma pena que enquanto você viver, Cristo media por você. A partir do momento que você morrer, enquanto você viver, há uma propiciação por você. Como está lá em 1 São João, no capítulo 2, no verso 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, enquanto você viver, há uma propiciação, há um sangue que cobre você. E você tem o direito, você tem um advogado, você tem um mediador, que se você reconhecer que você está perdido, ele pode te salvar. Então reconheça, eu estou perdido na minha maneira de pensar, eu estou perdido na minha compreensão. Os dias estão passando, eu já não sou mais uma criança, já sou um homem maduro. Ou mesmo você adolescente, olha para a face do seu pai, ele já foi como você, e um dia você vai ser como ele. E se você não morrer antes? Então esquece isso, dá uma oportunidade para a sua alma, dá uma oportunidade para a sua vida espiritual. Tá bom? Deus te abençoe no nome de Jesus. Então nós teremos esse trabalho aberto aqui, Deus permitindo, no próximo domingo, se Deus permitir, a partir das 18 horas, estar ali aberto para você, para a sua família, para os seus amigos. Você que já tem a sua igreja, já tem o seu pastor, já tem a sua fé estabelecida, e você crê que o ensinamento que aí está pode te preparar para o arrebatamento, fique em paz. Isso não é para política, isso não é para proselitismo, não é para fazer essas coisas, mas sim para amparar aqueles. Nós temos quase 300 mil pessoas nessa cidade. E se você percorrer aí, começando pelas igrejas católicas, que é a mais frequentada, e as demais igrejas evangélicas, dentro desses quase 300 mil habitantes, nós não temos 50 mil pessoas que vão à igreja. Eu duvido muito. Eu duvido. Queria eu ter tempo para fazer essa estatística, né? Chegar em cada catedral, chegar na catedral, chegar nas capelas, não é?
dos bairros e depois ir pelas maiores denominações e as congregações que tem e averiguar, não tem 50 mil pessoas que vai à igreja. E onde estão essas quase 250 mil pessoas? Então por que eu ficar fazendo política? Por que eu ficar falando mal da vida de um outro pastor para através disso tirar o membro de lá para colocar para cá? Quando eu tenho a vida de um ser santo, de um ser justo que pode salvar, para falar da vida dele, eu vou falar da vida de um outro pastor. Por que eu vou perder tempo para ficar falando mal de uma igreja, das suas maneiras, quando não é? Eu tenho 66 livros da Bíblia para ler e falar sobre ele para você? Não é? Então, esse é o meu motivo, esse é o meu objetivo de estar aqui. Ah, mas o senhor acabou de falar aí sobre a Igreja Católica. Eu não estou falando das pessoas, estou falando do ensinamento, estou falando da teologia, que eu discordo. Compreende? Teologicamente eu discordo. Mas eu fui ensinado por um profeta, por um homem de Deus, que mesmo um católico, se ele estiver ali dentro, lendo a Bíblia e ele depender exclusivamente só de Cristo para ser salvo, ele pode ser salvo.